Olá, deusas e deuses manifestadores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do AnimeCast. Esse é o primeiro episódio oficial. O episódio 0 era apenas uma introdução com muita divagação da minha parte, porque eu não roteirizei, eu apenas deixei fluir. E, na verdade, eu não sou uma pessoa que costuma roteirizar nada. Eu ando justamente entre os polos, né? Entre a fluidez pura e entre a organização. E é disso que a gente vai falar hoje. Esse episódio é sobre o caos, sobre o poder do caos na nossa vida. E sobre como a gente usa o caos para de fato criar. Hoje, enquanto eu caminhava com meu cachorro, eu tive um insight enquanto eu ouvia um podcast Ser Pra Ter. Eu percebi que o caos e a criação, eles não são forças contrárias. São sim opostos, mas são opostos que seguem a lei da polaridade, né? A quarta lei hermética, que fala sobre esses polos, né? Que tudo obedece. Tudo é duplo, né? Então, caos e criação são duas pontas opostas da mesma coisa. E eu fui tendo esses insights, né? De que muitas vezes a gente foge dessa ideia do caos. A gente foge do que é desorganizado, do que é bagunçado ou até mesmo destruidor. Mas a gente precisa entender que no universo, né, a gente não pode definir as coisas como boas, ruins. E se a gente define, por exemplo, o caos como algo negativo, a gente está desperdiçando essa energia em potencial de fazer algo se movimentar, de fazer algo ser criado a partir dessa desorganização, né, das moléculas. Então, o que a gente chama de destruição, de bagunça, é, na verdade, apenas uma mudança de frequência dessa mesma energia que é uma energia infinita de potencial, né? Então, quando as coisas estão caóticas, desorganizadas, se a gente olhar para isso, né, e realmente pirar nisso, né, e ficar focando justamente nesse tamanho desse caos e o que eu vou fazer e como que eu saio daqui, a gente não vai ver a saída. Porque quando a gente tá no meio do olho do furacão, a gente só vê o furacão, né? A gente não consegue ver para fora desse furacão. Então é sobre, literalmente, você aprender a fluir dentro do caos, para que o caos, por si só, mostre para você como que é usar dessa energia para criar algo diferente. A gente não cria uma solução a partir do mesmo estado de consciência que criou o problema, né? É a mesma ideia de polaridade. Então, sim, tudo é dual na nossa matéria, na nossa realidade 3D. A gente não consegue fugir disso, a gente tem que integrar, né? E aprender a fluir com isso. Então, essa frase-chave, né, que me veio: caos e criação não são forças contrárias, são a mesma energia em momentos diferentes da manifestação. É como se... Agora eu vou dar uma viajada, tá? Mas me acompanha. É como se o caos fosse esse campo quântico, né, das infinitas possibilidades, das infinitas realidades, que é algo que eu sempre trago aqui. Não só aqui, né, mas nas minhas redes. É aquele vácuo quântico, né, de onde nada existe, mas tudo é possível existir. E é nesse lugar que a gente acessa essas infinitas realidades, né? O que as pessoas chamam de salto quântico. É esse ventre cósmico, né, do universo, vazio criativo. Então é onde a gente pode literalmente intencionar, agir, né? Como eu sempre digo para vocês, a manifestação só ocorre quando a gente intenciona e a gente age. São as duas polaridades, né? Yin, feminino, e Yang, masculino. Então, quando a gente, de fato, une essas duas
polaridades a gente entra no equilíbrio dinâmico da manifestação física. Então, por exemplo, o que acontece, né? Acredito que aqui todo mundo deve já ter passado, né, por um momento de vida caótico. Faz parte, né? E o que geralmente vem à tona, né, quando a gente está passando por um momento que foge do nosso controle, né? Porque o caos está totalmente relacionado a algo que foge da nossa alçada, do que a gente de fato acha que pode controlar, né? O que vem à tona, principalmente? O medo. O medo de não ter controle, o medo do desconhecido. E se vocês me acompanham, vocês sabem o quanto eu falo sobre isso, que é no desconhecido que mora a real expansão. Então, o caos, ele é, de certa forma, já um sinal, um mensageiro, né, de que as coisas estão se reorganizando energeticamente para que você se prepare para uma nova etapa, para que você dê esse salto quântico, para que você adentre uma nova realidade. Então, o caos é esse ponto onde o velho está morrendo, o antigo ciclo está morrendo, a antiga identidade está morrendo e a nova identidade, ela ainda não está ali 100%, né? Não quer dizer que ela não existe, porque na minha visão tudo já existe, já está coexistindo, mas é como se você ainda não soubesse ser essa nova versão sua, né? Então, você tá, de certa forma, ainda apegada na velha identidade, apegada na velha versão, e ainda não sabe ser a nova versão. Então, é esse estado meio de limbo, né? Onde a gente está prestes a dar um salto quântico e a gente ainda não sabe como reagir. E aí, principalmente, esse medo de perder o controle, se você sente isso, se você tá nesse momento, eu particularmente estou nesse momento, e é quase que realmente desconfortável estar nesse lugar, estar nessa fase. Por quê? Porque é justamente quando a gente dá esse salto no desconhecido, né, esse passo num lugar que a gente não conhece ainda. Então, é que nem você pegar um avião hoje e ir para um país totalmente desconhecido que você nunca nem pesquisou sobre. Você vai sentir medo, você vai sentir resistências, né? Novamente, as resistências não são algo que quer te parar, e sim algo que quer te mostrar que nesse caminho tem expansão. Um dia eu ainda vou fazer um episódio somente sobre resistência. Mas é basicamente essa ideia, né? Quem eu era já não me cabe mais, já não me identifico mais com essa velha casca, mas ainda não sei bem quem eu sou, quem estou vindo a ser, né? Então, é realmente complexo estar nesse momento de caos. Se você tá nesse momento, eu te entendo completamente, porque já passei algumas vezes por isso, e como eu falei, né, tô passando por este momento de transição, né, para me tornar cada vez mais a versão que me contempla, né, e a gente nunca vai chegar numa versão perfeita, tá? Não tenha essa expectativa. A questão é a gente sempre continuar se aprimorando e sempre continuar se permitindo dar esse passo no desconhecido, para que cada vez mais a gente se aproxime mais da nossa essência, né, que é o nosso ser mais puro e infinito. Mas, voltando aqui, o que você sente que está desmoronando não é porque acabou, não é porque não é mais quem você é. Talvez sim, né, se você olhar por essa perspectiva, mas a questão é, isso que está desmoronando é algo que está abrindo espaço para uma nova forma de você existir. É como se você tivesse de mudança, né, física mesmo, mudança de casa. E aí você precisa se livrar de algumas coisas velhas. Você não vai levar tudo para nova casa, né? Você, às vezes, precisa jogar um móvel velho fora, precisa jogar algumas roupas fora para abrir espaço para o novo, né? Isso é física pura. Então, você precisa entender, talvez, que muito do seu sofrimento ou da sua dor pode vir desse lugar de apego. Apego a essa velha roupagem, apego a essas velhas crenças, padrões, hábitos, apego a antigas amizades que já não te expandem, apego a um modelo de relacionamento ou relacionamento que você tenha que não te engrandece mais.
apego a algumas ideias ou conceitos que vêm da sua família que não faz sentido para você, apego a talvez alguma ideia de escassez que você tenha, ou apego à visão limitada que você tem de você mesma. Porque lembre-se, tudo é sobre a sua identidade, tudo é sobre o seu autoconceito. O universo apenas espelha quem você acredita que você é. Então, eu sempre trago, né? A essência e o personagem são diferentes, porque a essência é um ser infinito. Ele pode tudo, ele é tudo em essência, né? E aí, essa identidade, o personagem, ele vai escolher ter algumas limitações e algumas aptidões que fazem sentido. Porque tudo é para o nosso benefício, né? E tudo a gente escolhe agir nesse movimento, nessa direção do que nos beneficia, né? Do que a gente acredita que nos beneficia. Um dia eu vou falar mais sobre isso, que é um conceito que Bashar traz. Mas basicamente é isso. A nossa essência, ela é tudo, ela pode tudo e ela tem as inclinações, né? Por exemplo, eu sou uma alma artística, sempre fui. Quando eu era criança, eu fugia da sala de aula. Isso é real, minha mãe me contou que eu fugia da sala de aula para ir para a sala de artes e ficava lá sozinha, cheia de tinta e fazia muita arte, né? Literalmente. E dei bastante trabalho para minha mãe, assim, né? Porque mexia com os esmaltes, mexia com tinta, enfim. Então, eu sempre fui essa alma artística, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Escrita é a forma, né, que eu mais me expresso. E então, assim, a nossa alma, essência, enfim, ela tem essas inclinações naturais, né, do que é nosso, do que é a nossa assinatura. E o nosso personagem, ele vai escolher ou não reproduzir aquilo, né, dar seguimento àquilo. Uma pessoa que, como eu, né, nasci para ser artista, se eu não uso da arte, se eu não usufruo da arte, se eu não ajo na arte, eu me sinto vazia, porque a minha alma tá pedindo aquilo, né? Então, quando a gente fala de manifestar, criar uma nova identidade, não é criar uma nova identidade diferente de quem você é em essência. Não, é criar uma nova identidade que permita que a sua essência brilhe, expanda e seja mais dela, né? Então, cuidado se vocês virem algo sobre isso, né, nesses conceitos de manifestação, porque não é sobre criar uma identidade que não faz sentido para você, tá? Porque daí você vai estar abrindo mão da sua autenticidade, da sua verdade, né? E isso não vai te expandir. Mas, novamente, voltando aqui. Quando a gente pensa na criação como expansão, é como se a criação, né, a outra ponta do caos, é um caos, entre aspas, organizado. É um caos que, em vez de estar todo espalhado ali pelo campo quântico, ele encontrou uma forma, né? Ele se materializou. É esse momento de encontro, né, do yin yang, seria, né, esse movimento de expansão que vem do yang, que vem do masculino, mas é quando ele encontra essa outra ponta, né, que é a intenção, e juntos eles se manifestam, né? Então, quando a gente cria, a gente está dando forma a essa desordem, entre aspas, né? É como se dentro da gente, dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções, existissem vários átomos. É a imagem que tá me vindo, tá? Como se fossem várias bolinhas, assim, se batendo, né? E os átomos se comportam dessa forma. Então, quando a gente intenciona, quando a gente observa, quando a gente, de fato, usa a nossa capacidade de organizar através desse pensamento intencionado, a gente condensa esses átomos em algo específico, uma criação, na matéria, né? Então, tudo que existe, gente, foi um dia pensado. Tudo que tem forma hoje, um dia nasceu de uma ideia. Um dia foi caos, né? Foi caos desorganizado. E aí, esse é o nosso poder, né? Enquanto seres pensantes e criadores, é justamente esse poder da transmutação, né? De pegar algo que está solto, vazio, ou não, né? E desorganizado e all over the place. E aí a gente pega isso e condensa em algo específico. E dá à luz a criação.
E eu vejo a criação, né, universal, eu vejo assim. Eu vejo que tudo nasceu disso. Que tudo, quando eu digo tudo, é tudo, né? Quando houve a primeira explosão, né, do universo, eu vejo que tudo era nada e nada era tudo e tudo era potencial, era esse caos desorganizado. E aí, de repente, teve uma ação criadora, né? Então eu vejo que por causa dessa energia feminina, né, que era esse útero cósmico, o universo sendo gestado, só que na energia da passividade, né, a gente pode olhar para o caos dessa forma também, e aí vai depender do ponto de vista também. Esse papo tá bem viajado, né, mas quem se conectar com a minha energia vai entender. E aí, após essa gestação cósmica do universo, né, houve o parto, propriamente dito, que é esse Big Bang, né, que é essa explosão, e o parto é um ato, né, muito, muito carnal, né, muito selvagem, muito yang, para que uma vida possa, de fato, existir fora, né, do confortável ali. Então a gente pode até fazer essa metáfora, né, quando a gente está na zona de conforto, a gente está sendo gestado. A gente está sendo, de fato, preparado para algo, mas a gente não pode ficar sendo gestado para sempre, né? Um bebezinho, quando ele passa do termo, ele vai ter complicações, né? Um bebê, quando fica muito tempo na barriga, começa a ingerir mecônio. Então, é perigoso para a gente também, né? Usando essa metáfora, ficarmos na zona de conforto por muito tempo, porque começamos a padecer, né? Começamos a usar essa energia caótica em potencial que seria usada para criar para fora, para expandir, a gente vai usar para criar o quê? Problema. É algo que eu falo muito para os meus clientes, né? Mulheres e pessoas no geral criativas, com muita energia potencial, se não estão usando para criar ou canalizar isso, estão criando problema. Essa é a maior verdade. É uma máxima, assim. Você pode conhecer qualquer pessoa que tem esse potencial mais criativo de nascença, né, de essência, se não está criando algo positivo, se não está criando um projeto, se não está criando uma vida, se não está canalizando no corpo, no movimento, está criando problema. Isso é muito comum. Inclusive, me coloco aí, né, como uma grande overthinker, né, uma pessoa que pensa muito. Então, quando eu não estou usando a minha energia potencial de criação, né, de criatividade, de pensar, de ter ideias, eu não estou usando isso para criar, de fato, os meus projetos profissionais, para criar e nutrir o meu corpo, para criar e nutrir a minha arte e nutrir meu relacionamento, se eu não estou usando para isso, eu tô criando problema, eu tô criando paranoia. Então eu já entendi esse meu modus operandi, né? E aí eu trabalho com isso. Justamente, grande parte das minhas clientes tem esse perfil, né? Porque pessoa conecta com pessoa, né? Enfim. Então, gente, voltando aqui, né? Que eu sempre dou uma viajada pra fora. Faz parte do meu show. O universo surgiu dessa explosão, né? Então, o Big Bang é esse caos se transformando em forma. E se você se identifica, né, com o que eu estou falando aqui, entenda. Algumas sensações que a gente tem quando a gente está nesse momento, elas são sinais, né? Elas são completamente normais e elas realmente estão te avisando que você está sendo gestada e que logo você vai ser parida para essa nova realidade. Então, por exemplo, sintomas, né, comuns desse pré-salto quântico: confusão mental, uma sensação de que nada mais faz sentido, uma sensação de que coisas que você fazia antes, que eram completamente normais, agora não expandem mais, não fazem mais sentido, perderam uma graça. Isso não é por acaso. Perder interesses antigos, filmes, né, estilos de filmes, roupas, ou até mesmo pessoas, né, como eu comentei antes, velhas amizades, velhos círculos sociais. É comum, e a gente até fala, a gente não, né, as pessoas que ensinam lei da atração falam sobre isso, que é uma questão de frequência, né, quando a gente tá numa linha
de frequência, é comum que a gente se conecte com pessoas, situações, lugares que estão nessa mesma linha. Quando a gente está com uma frequência elevada, é comum que a gente se sintonize com uma linha acima, enfim. A questão é, pouco se fala sobre esse limbo, sobre perder antigas amizades, né? Ou sobre precisar encerrar antigas amizades, porque não ressoam mais com quem você é. E aí você fica um tempo no limbo até você fazer novas amizades e tá tudo certo. Esse é o processo, confia. Alguns outros sinais, né? Colapsos emocionais sem causa aparente. Então, sei lá, tá tudo bem, né? Não tem nada aparentemente negativo ou ruim. E aí você tem uma crise de choro. Ou você sente uma ansiedade. Ansiedade, gente, nada mais é do que energia potencial em ação. E não sendo utilizada, né? A ansiedade é a energia que não está sendo canalizada para algo positivo, olhando por essa visão, né? De bom e ruim. Então, quando você está ansiosa, não é porque tem um motivo em específico, não, você está criando um motivo para usar essa energia para algo, né? Como eu falei antes, mulheres criativas que não estão criando e canalizando criam um problema. Então, a sua ansiedade, se você tem, não é, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Não, você não é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa com energia potencial exacerbada que não está usando essa energia potencial para criar algo positivo. Simples assim, tá? Psicólogos e psiquiatras podem me atacar aqui, não tem problema, eu vou defender isso até o dia que eu morrer. Por quê? Porque também já me identifiquei como uma pessoa ansiosa, olha só, né, que louco. Por que eu falo das coisas aqui, gente? Porque eu sinto e experiencio, né, não sou um guru, não sou uma, uma mestra ascensionada, jamais. Sou uma pessoa, um ser humano que já passou por muita coisa, né, e eu só, de fato, falo sobre o que eu experienciei. Então, sim, já achei, né? Será que eu tenho ansiedade? Será que eu sou uma pessoa ansiosa? Não. Até porque eu não me defino nada que me limite, né? Eu tenho, de vez em quando, eu lido, sim, com ansiedade. E isso é um padrão, justamente quando eu não tô utilizando essa minha energia para criar. E aí, simples, né? Opa, eu lembro, é verdade, né? Eu sou uma mulher criadora, criativa, eu preciso criar. Então, eu paro o que eu tô fazendo. Se eu experiencio a ansiedade, eu paro o que eu tô fazendo. Eu vou caminhar na natureza, eu vou pra academia, eu vou escrever sobre isso. Enfim, eu uso essa energia. E 100% das vezes acalma a minha ansiedade. Minha não. Minha não. Acalma a ansiedade que eu acabo sentindo. Muitas coisas que a gente experiencia também, né, quando a gente tá nessa fase de pré-salto, é uma sensação muito louca de estar sendo, entre aspas, puxada para algo invisível. É como se tivesse uma força que você não sabe definir, ela não tem forma, não tem nome, não tem um rosto, mas ela te puxa para algo que você sabe que você vai viver, mas você ainda não sabe o que é. E essa sensação em específico eu nunca nem falei sobre ela, porque é algo muito diferente, assim, algo muito sutil e não dá, assim, não tem uma forma de descrever isso. A última vez que eu senti isso, assim, muito forte, agora eu tô sentindo, mas a última vez que eu senti isso muito forte, que eu não tinha provas, entre aspas, né, não tinha provas físicas de que as coisas iam dar certo, mas eu sabia que iam dar certo, foi quando eu saí, foi quando eu terminei um maior relacionamento até hoje e fui morar sozinha porque eu não tinha renda, né, e enfim, peguei um emprego na área que eu sou formada. Mas basicamente eu não sabia como aquilo ia acontecer, eu não tinha ideia de como aquilo ia acontecer, mas eu só sabia que ia acontecer. E eu precisei dar esse passo no desconhecido, porque eu não podia mais ficar nesse limbo, né? De ter o conforto, mas não ter a felicidade, não estar me sentindo completa. E eu não sabia como ia acontecer, eu só sabia que ia. Então é como se o universo, de fato, né? Ele te mostra que você pode confiar e aí você fica, né, naquele dilema. Até quando, até onde eu posso confiar nisso, né? Até onde isso é intuição, até onde eu tô sendo doida e inconsequente. E a questão é, as grandes manifestações
as grandes manifestações, elas exigem um grau de loucura. Muitas pessoas que um dia foram lidas, né, como loucas, hoje provavelmente são lidas como gênias. Então, esse limite, né, essa linha tênue aí entre loucura e genialidade. A questão é, as pessoas sempre vão te julgar, saiba disso. As pessoas muitas vezes vão querer que você fique na mesmice, vão querer que você permaneça igual, e aí não cabe a elas, né? Você não dá o seu poder de bandeja na mão das pessoas, você vai criar uma força maior do que essa necessidade, né, de pertencimento, de aceitação, porque você sabe que aquilo é melhor para você. Então, essa energia, né, de algo maior te puxando, isso é um grande sinal, mas que muitas vezes passa batido, porque você vai achar que você tá louca, você vai achar que, meu Deus, o que eu vou fazer se não der certo, ou como eu vou fazer isso acontecer, o como não é da sua conta. É algo que eu falo muito bastante é bom, é algo que eu falo bastante também, o como não é da sua conta, porque essa é a parcela do universo, olha só, o universo tem a maior parcela de ação aí, né, no sentido de você intenciona o que você quer, você acredita que é possível em todos os níveis, você se torna a pessoa que é aquilo, né, que é pra ter aquilo que você quer, e aí o universo movimenta o como, né? O universo movimenta as circunstâncias para que isso ocorra. Nessa história que eu contei aqui brevemente, né, de como eu consegui esse emprego na minha área, porque assim, eu me formei em farmácia em 2021 e eu não trabalhei com farmácia, porque eu nunca gostei. Um dia eu conto, né, como que eu cheguei a fazer uma faculdade que eu não gostava, enfim. E aí eu me formei em 2021, no meio da pandemia, continuei trabalhando com as terapias holísticas e cursos de tarô, porque eu sempre trabalhei com isso desde 2018. E eu não tinha experiência na área de farmácia, né? Tirando os estágios. E eu consegui esse emprego, sabe como? No Twitter. Sim, porque eu decidi terminar meu relacionamento, eu decidi sair de casa, eu não sabia como eu ia ter dinheiro para pagar o aluguel. Eu consegui tanto o emprego no Twitter, e um mês depois eu consegui também um apartamento que na época era R$850. Gente, eu moro em Florianópolis. Um aluguel de R$850 é algo bizarro de impossível, assim. Porque, tipo assim, normalmente tu pega uma kitnet por mais de R$2.000, né? E na época era uma kitnet por 850 numa área assim, boa, né, que é a área da universidade. Então, até hoje eu moro no mesmo prédio, só que em outro apartamento. Enfim, para vocês verem que no momento que vocês realmente aceitam algo como possível e como verdadeiro, isso se torna real. Mas você não pode se prender no como isso vai acontecer, porque daí você contrai. Você contrai essa energia. Quando você pensa como isso vai acontecer, você só olha para um caminho. E o universo, ele trabalha de infinitas formas. Então, é um mantra que eu tenho e eu também indico que você tenha. E o mantra é, não me importa como, eu só sei que vai acontecer. Não me importa como, já está feito. Né? É melhor usar no presente, né? Eu também prefiro usar no presente, mas enfim. Vamos lá, gente. Mais uma viajada. Então, esse salto quântico, né, que é essa mudança de realidade, ele acontece, de fato, quando você se rende a esse caos e permite esse colapso, né, dessas velhas estruturas, dessa velha identidade mesmo. Quando você solta essas resistências, você solta a mão do como vai acontecer e você só permite que, de fato, aquilo seja canalizado, né? É quando o medo cede lugar, né, pra entrega. É quando você diz, eu não sei pra onde eu estou indo, mas eu confio que é pra um lugar melhor. Nesse instante que você de fato confia em você e no universo, né, porque você tá trabalhando em dupla aí com o universo, né? Quando você confia em você e no universo, e porque você é o universo, né, você tá confiando em você mesmo através do universo, você se alinha com essa versão, que já vive essa nova realidade. E a realidade, ela responde instantaneamente a isso. Sim, a mudança é instantânea. O que demora, entre aspas, né, é resultado desse apego à velha identidade.
ao velho eu, os velhos lugares, né? As velhas pessoas. Então, a mudança de realidade, sim, ela é instantânea. Só que para você perceber essa mudança, você precisa estar, de fato, desvinculado, né, à velha identidade. E aí você precisa pisar com os 2 pés. E aí, gente, é nesse momento que, de fato, o caos se transforma nessa criação, né? E aquele ruído desorganizado vira música. E o abismo se revela como um portal. Então, gente, eu encerro esse episódio aqui. E eu gostaria de ouvir de você, né? Eu fico muito feliz que você tenha ouvido até aqui. Se você se conectou com esse momento de caos, de transformação, de salto, eu gostaria muito de ouvir de você. Você pode me mandar uma mensagem, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, se você já tiver meu número. Eu queria ouvir da sua experiência, né? E como esse episódio te ajudou. O caos é esse sintoma, né? De que o teu campo tá expandindo e ele só mostra que as coisas já estão sendo feitas. E antes do salto, o universo precisa dar uma bagunçada, né? Pra você, de fato, recalibrar a sua rota. Então, meu amor, fico muito feliz e honrada que você ouviu e que você esteja participando desse projeto que eu faço com tanto amor. E um beijo, até o próximo episódio.